O perfume do amor impregna por onde passa. Nós vamos sentir essa verdade a partir do Evangelho de João. João, lá no capítulo 12, versículos de 1 a 8. João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Vamos nos colocar de pé, quem for possível, para a leitura do Evangelho, acolhermos o Evangelho. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: "Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?" Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: "Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês." Querido e amado Deus, nós suplicamos a tua bênção para a leitura, o entendimento da tua palavra, para que possamos, ó Deus, fazer dessas palavras vivas em nosso coração. Que o teu Espírito seja conosco, nos dê uma reflexão edificante para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Nós vemos o texto começando com o registro de João colocando que 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia. Percebemos que nesse texto aqui, nós vimos Jesus falando a respeito, do dia em que ele sofreria especificamente esse ritual de receber o perfume, como era comum naquela situação. Jesus então disse: "Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento." E no Evangelho de João é sempre muito forte essa questão de João mostrar para nós o Cristo como verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus, ressuscitado. Se nós percebermos, nós estamos no capítulo 12 de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Então, no capítulo 12, João já vem colocando essa questão da morte e da ressurreição de Jesus. Ou seja, João é um dos evangelistas que tem nos seus relatos uma importância muito grande para fixar em nós esse Cristo apresentado como o Filho de Deus, o Cristo ressurreto. Podemos dizer até que o Evangelho de João é o evangelho que mais fortemente é cristocêntrico. Então vocês percebam que João começa a falar
já dizendo assim, 6 dias antes da Páscoa. Os 6 e os 7 são coisas assim que na numerologia bíblica é muito forte, porque o 6 é quase o 7. Vem aí então a plenitude. O 7º dia, o 7 vai ser então o auge da situação, com a morte e mais ainda com a ressurreição de Jesus. Então João começa como que a situar esse fato, já nos colocando e nos dando essa informação. Mas vamos então ao que João narra para nós. Ele começa para dizer que Jesus estava em Betânia. Ele coloca para nós onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Ou seja, este evento é o evento pós-ressuscitação de Lázaro. E quem é que está nessa cena? Nessa cena provavelmente estão ali os discípulos, Judas está ali presente, e está ali mais enfaticamente presente na fala de João, a família de Lázaro. Porque no texto ele faz referência a Lázaro, Marta e Maria. Nós vimos um texto muito forte quando também é feita referência a Lázaro, Marta e Maria, quando Jesus vai à casa de Lázaro e lá há aquele momento, aquele constrangimento de Marta, quando ela está servindo a casa e Maria está ali aos pés de Jesus. Essa cena aqui agora retrata novamente Jesus junto com Lázaro e as irmãs Marta e Maria. Portanto, queridos, a cena retratada no Evangelho passa-se no povoado de Betânia, em circunstância posterior àquela que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Estão presentes no relato de João Lázaro, Marta e Maria, e muito claramente vai sendo reforçado que Marta, Lázaro e Maria eram amigos íntimos de Jesus, a quem Jesus gostava de estar junto, sempre que se encontrava no povoado de Betânia. Então Jesus, nós vamos mais uma vez reforçar a intimidade que Jesus tinha com essa família, a família de Lázaro, Marta e Maria. Esse estar junto significava que a amizade de Jesus com essa família era mais do que uma simples relação de quem se junta a um grupo para uma roda de conversa. Havia muito mais que isso nessa relação. Era uma relação nutrida pela confiança. E como é que a gente vai perceber como essa relação de amizade era nutrida pela confiança? Se nós observarmos como é que termina o capítulo 11 de João, termina dizendo assim, lá a partir do versículo 55. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Por outro lado, isso é o povo. Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, que fosse contar para eles. Ou seja, naquele momento, Jesus estava como que na clandestinidade. Não se podia mostrar mais. Quem tinha e detinha o poder dizia: se alguém vir onde ele está, venha me falar, porque nós queremos prendê-lo. E aonde é que Jesus, então, vai procurar essas pessoas?
Se eu estou sendo perseguida e me junto a um grupo de pessoas, significa o quê? Que aquele grupo de pessoas me dava segurança, me dava proteção. Então aqui a gente atesta mais uma vez como aquela família era íntima de Jesus, como Jesus tinha confiança naquela família, como Jesus se relacionava com essa família, porque afinal as coisas para o lado dele não estavam bem não. Ficou claro na leitura que fizemos do final do capítulo 11 que o cerco estava se fechando, a perseguição já era grande e ele então tinha que viver quase que na clandestinidade. Entretanto, é a esse procurado que Lázaro e as suas irmãs vão se juntar. Lázaro, Marta e Maria, mesmo sabendo o risco que corriam, não tiveram medo de se apresentar diante de Jesus, não tiveram medo de dar acolhida. E mais do que isso, a melhor acolhida para Jesus, com a peculiaridade, com a singularidade que cada uma dessas pessoas tinham. Como que cada um demonstrou para Jesus o valor que Jesus tinha para eles. Eles, Marta, Lázaro e Maria, ofertam o que de melhor sabiam fazer. Qual a oferta de Marta? Servir, preparar o jantar. Não era isso que ela sabia fazer? Foi fazer para Jesus, dar a ele o melhor que ela tinha, dar a ele o dom que ela tinha, dar a ele algo que o faria bem. E assim Marta vai servi-lo. Temos Lázaro, o amigo de bom papo. E diz que Lázaro estava sentado na mesa. Outras pessoas poderiam estar ali na casa. Lázaro estava sentado à mesa. Olha a intimidade. E Lázaro estava ali como amigo e também dando a Jesus o profundo reconhecimento e a gratidão pelo que havia acontecido. E o que havia acontecido? Jesus lhe havia restaurado a vida. Lázaro, então, fechando aquele círculo de intimidade com Jesus. E Maria? Como que Maria fez para expressar para Jesus o que de melhor ela tinha? Maria, o que poderia ela oferecer além de um ouvido disponível, que era característica dela? Que poderia ela oferecer além de um ouvido disponível que sempre se apresentava nas conversas com Jesus? Não teve dúvida, deu-lhe o melhor e mais caro que naquele momento ela possuía, sem nenhum constrangimento, sem pensar duas vezes. É como se dissesse o seu coração: ah, Jesus, a você eu dou o que há de melhor em mim, a você eu dou o que há de melhor para mim, porque aquele perfume era dela. Se era dela, algo valioso foi dado a ela. Me foi dado algo valioso e agora eu, sem constrangimento nenhum, pego essa coisa que me foi dada valiosamente e entrego para Jesus. Isso é o que, meus irmãos? É simplesmente o amor respondendo com amor. A cena descrita por João retrata então a fidelidade e amizade que Jesus tinha com Lázaro e suas irmãs de forma quase que real. A gente vai lendo aqui a cena, parece que a gente está ali participando daquele jantar, daquele momento de afetividade naquela família. É um lindo exemplo de como amizades podem ser fortes e
verdadeiras. As amizades podem ser fortes e verdadeiras. E são quase sempre os amigos fortes e verdadeiros que a gente convida para jantar, né? Não é assim? Passa lá em casa para jantar. Passa lá em casa uma noite, vamos jantar. É assim que se estabelece essas relações fortes e verdadeiras. Talvez por isso não me surpreendo com o gesto de Maria em derramar o perfume caro sobre os pés de Jesus e os enxugar com seus próprios cabelos. Esse foi o gesto do acolhimento a Jesus com a oferta daquilo que ela tinha de melhor. Afinal, tinha também um grande sentimento de gratidão no seu coração, pois estava ela ali ainda com o seu irmão Lázaro, vivo, presente, por causa de Jesus. Então, era amor respondendo com amor. Maria tinha à sua frente o irmão a quem Jesus tinha restituído o bem maior, que era o bem, a nossa vida. A vida do irmão, Jesus tinha restituído a Maria. Ele deu a Lázaro o que ele tinha de maior. E ela agora também se sentia à vontade para dar a Jesus o que ela tinha de melhor. Esse gesto de Maria torna-se para nós uma motivação para que respondamos em amor com o que temos de melhor e, por que não, com o que temos de mais valioso ao amor valioso que recebemos de Jesus. Lázaro, sentado à mesa com Jesus, por ter sido por ele ressuscitado, representava e representa também, nesta cena retratada por João, a vitória da vida sobre a morte. E era o que estava por acontecer pela ressurreição também de Jesus, não da forma como acontecido com Lázaro, mas de forma definitiva, em seu retorno para a glória do Pai e permanecendo conosco na graça do Espírito Santo. Maria, agradecida por Jesus ter trazido Lázaro de volta à vida, unge os pés de Jesus com os seus cabelos. Unge com o perfume e enxuga com os cabelos. Pelo seu gesto, Maria é repreendida por Judas, que diz que ela poderia ter vendido o perfume e dado dinheiro aos pobres. Tão preocupado com os pobres que Judas era, né? Tão preocupado era Judas com os pobres, que roubava até aquilo que os pobres colocavam na comunidade em comum. E Judas, mais uma vez, no seu gesto hipócrita. Maria é repreendida por Judas, que diz que ela poderia ter vendido o perfume para dar dinheiro aos pobres. Diante do fato, é Jesus que sai em defesa de Maria, repreendendo Judas. Deixe Maria em paz. Deixe Maria em paz. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Isso significa Jesus ratificando a pobreza? Não. Isso significa que Jesus quer justificar a presença dos pobres entre nós? Não. É exatamente o gesto de solidariedade que vai ser perdurado. Este gesto que Maria está fazendo agora poderá ser perdurado e deverá ser perdurado por vocês. A solidariedade sempre será um gesto que vocês deverão perdurar. Portanto, o que Jesus quer é ressaltar essa manifestação de solidariedade para com os pobres, que continuaria sendo possível, mas diante de sua morte iminente, a repetição do gesto de Maria para com ele provavelmente não seria mais possível. Portanto, o que Jesus fala com esta frase é muito mais. Jesus sabia muito bem a real intenção de Judas
a qual estava longe de ser a solidariedade com os pobres. Era Judas quem cuidava das finanças do grupo. Jesus sabia que ele estava habituado a roubar as ofertas que eram dadas para o sustento de todos. Portanto, jamais Judas estaria preocupado com os pobres. Meus queridos, Maria e sua família, esses sim, pelo contrário, saberiam perfeitamente dar continuidade a uma vida de solidariedade com os pobres após a morte de Jesus. Mas enquanto ele estava presente, era ele o destinatário do melhor que cada um tinha para dar. A família de Lázaro, não podemos nos esquecer, foi Marta, irmã de Lázaro, a primeira a pronunciar que Jesus era o Messias. A família de Lázaro tinha este conhecimento, que Jesus era o Messias. Portanto, queridos, Jesus sempre foi acolhido por essa família, com carinho, com humildade, com honra e com respeito. Que, dando o melhor de nós, possamos ter mais famílias que assim hajam com a pessoa de Jesus. Que o exemplo de Maria, dando o que de mais valioso tinha para Jesus, desperte em cada um de nós também esse desejo dessa amizade autêntica com Jesus e nos coloque em permanente sintonia com Ele. Que saibamos, sim, demonstrar nosso amor aos que conosco convivem, sendo capazes de estabelecer em nossas relações laços fortes, laços verdadeiros, de amizade verdadeira, de confiança e de cumplicidade, a exemplo de Jesus com Lázaro e as suas irmãs. Que em nome de nossa relação de amizade que começa com Jesus, estejamos sempre dispostos a servir, a nos solidarizar com os mais pobres deste mundo. É assim que o perfume do amor atingirá as outras pessoas do nosso mundo, porque o perfume do amor impregna por onde passa. Foi assim com a casa onde as pessoas estavam. Temos o versículo que nos diz assim: após Maria derramar o perfume nos pés de Jesus, o que aconteceu? A casa toda ficou perfumada. O gesto que transbordou de Maria, que na realidade o que faz com que a casa fique perfumada é esse gesto de doação plena, de amor pleno de Maria. A casa toda ficou perfumada. Era um perfume realmente agradável e de alta qualidade, resultante de um gesto de despojamento, de entrega e de valorização da pessoa de Jesus por parte de Maria, o que impregnou a casa toda. Sabemos, queridos irmãos e irmãs, que o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa igreja, a nossa casa necessitam de gestos que se espalhem como perfume suave por todos os lados. Esses gestos podem ser gestos de amor, de acolhimento, de escuta. Falamos tanto de escuta hoje na escola dominical, né? Gestos de amor, de acolhimento, de escuta, de partilha, de perdão, de fraternidade. Não poupemos esses gestos, mesmo que por vezes eles nos sejam caros. E o ouvir às vezes é caro, né? Eu tenho que, às vezes eu estou doida para falar aquilo que eu quero falar, mas eu preciso dar a oportunidade também ao outro para escutar.
mesmo que por vezes pareça caro para nós, que nós não poupemos esses gestos que espalham esse perfume suave. Lembrem-se, para Jesus, esses gestos não tiveram preço. Para Jesus não teve preço. Muito pelo contrário, ele não relutou em pagar o maior preço. Pagou com a própria vida, por amor a nós. Mas o cheiro que ficou no ar não foi o cheiro fétido da morte. E agora eu estou vendo a cena de quando no domingo da ressurreição, Lucas, quando relata a entrada do anjo, ele encontrou o lençolzinho dobrado, quarto arrumado, quarto cheiroso. A morte de Jesus não deixa para nós o fétido da morte, mas deixa o cheiro suave da ressurreição. O cheiro, o aroma suave e gostoso da ressurreição, da vitória da vida. É desse perfume que o mundo está precisando. É desse perfume que nós precisamos espalhar. É este perfume que nós precisamos espalhar. Saiamos a borrifá-lo por todos os cantos por onde passarmos. Que Deus nos abençoe. Amém.